IA, ela é amiga ou ela é vilã para o escritor, né? Então, como é que a gente pode pensar com relação a isso? Assim, a IA ela pode ser uma amiga ou ela é uma vilã na vida do escritor? Depende do ponto de vista, né? Porque se você vai lá e coloca assim, por exemplo, quero escrever, a, você utiliza lá a linha de comando, coloca as variáveis, que era a palavra que eu tinha esquecido antes, para você escrever um livro de um romance com duas pessoas apaixonadas na cidade de Blumenau, de Jefferson e Gisele se conheceram em 2009, lá, 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 e você utilizar o resultado da geração de texto da IA, ela pode ser tua vilã. Por quê? Porque você está utilizando, na realidade, textos baseados, né, romances baseados em outros autores. Né? Agora, do contrário, se você utilizar essa IA para gerar, utilizar as variáveis e o texto que ele gerar, você adaptar a sua comunicabilidade, a sua comunicação, adaptar a sua realidade, ou seja, fazer o uso desse texto como base para fazer você escrever o seu texto, aí ela se torna a tua amiga, né? Por quê? Porque você não está utilizando ipsis e lipse do texto que foi gerado pela IA. Você está readaptando dentro da realidade e criando um texto de acordo com a sua comunicação. Isso é uma outra questão, né, de que acontece muito nos textos, né? Quando você utiliza um texto que é gerado pela IA, o que acontece? Não tem a humanização, não tem a forma como você fala no dia a dia. Então, se as pessoas que te conhecem lerem um livro que você gerou pela IA, que você não readaptou de acordo com a sua comunicação, de acordo com a sua realidade, muito facilmente elas vão perceber que aquele livro não foi escrito por você. Então, sim, ela pode ser sua amiga, se você souber utilizar com inteligência, ou sua vilã, se você for, digamos assim, usar do jeitinho brasileiro ou ser preguiçoso de utilizar apenas o resultado final da IA e disseminar esse conteúdo. Indo por essa linha, né, quando a gente pega e fala da inteligência artificial poder ser amiga do escritor, vem bem na partida que a gente explica para o escritor assim, ó, em que momento você usa a inteligência artificial? Por exemplo, o escritor tem a ele cita o nome de pessoas no seu texto, ele cita às vezes o nome de lugares no seu texto, quando ele está contando principalmente a sua história pessoal. E a gente vem e pergunta para questiona o escritor assim: você tem autorização dessas pessoas para poder usar o nome delas, para poder citar o nome delas no seu texto? E aí a pessoa diz assim: não. Aí o que a gente sugere? Utilizar a inteligência artificial, então, para fazer essa busca e ajudar nessa criação de nomes diferentes. Então ela pega e ela vai inventar e vai criar vários nomes para você poder utilizar ou ajudar a mudar a descrição de algum lugar que às vezes a gente precisa fazer essas alterações para preservar a privacidade das pessoas que são citadas dentro do texto. Então, assim, nesse ponto, a inteligência artificial pode ser super sua amiga. Ou eu tô com uma frase ali que eu escrevi, eu sei o que ela significa, mas ela tá ficando muito confusa. Quem lê, outra pessoa que lê, entenda que eu tô falando de uma frase, não um texto inteiro, né? Então a pessoa tem ali uma frase e ela não sabe exatamente como é que ela vai usar, como é que ela pode fazer essa modificação. Então, assim, ó, colocar pequenos trechinhos, pequenas frases e pedir para a inteligência artificial poder ajudar você a melhorar aquele pequeno trecho do texto, também ela pode funcionar como sua amiga. Mas aí eu quero abrir um parênteses bem importante na questão de que pense o seguinte: a inteligência artificial ela está gerando textos a partir de referências, né? Isso tem que ser muito claro para vocês. Ela gera textos a partir de referências. Quando você pede para a inteligência artificial referências de citações, por exemplo, você tem que ter o trabalho e o capricho de conferir se essas citações realmente existem. Tá? Porque, lembrem, ela gera textos. Então, às vezes, ela cria uma citação, ela diz que essa citação, que essa frase, que esse pensamento é de uma determinada pessoa, uma pessoa famosa e tudo mais,
mas na verdade, às vezes, ela criou aquela frase. Então, é de extrema importância, pessoal, vocês conferirem se o que você está trazendo, principalmente se é informação técnica, se é uma frase de algum, ou algum pensamento de alguma pessoa que você gosta daquela linha de pensamento e tal, e você pede assim, um pensamento de Albert Einstein sobre o amor. E aí ela pega e cria uma frase que ela busca dentro de todas as frases do Einstein e cria uma frase sobre o amor e diz que essa frase é dele. É de extrema importância que vocês confiram, porque nesse ponto a inteligência artificial pode ser uma vilã enorme para qualquer escritor, né, Jeff? Bem legal quando você cita essa questão, né, das citações, né, de que a ferramenta, a IA, a inteligência artificial, é uma ferramenta que facilitou e otimizou muito o tempo das pessoas, né? A gente vê hoje muitos, principalmente agências de marketing, pessoal que trabalha na área de marketing, gerando, por exemplo, textos para publicarem nos catálogos de produtos, no jornal, nas redes sociais. Mas lembre-se, a IA ela é uma ferramenta para facilitar e otimizar o teu tempo. Aquele tempo que você antes, há pouco tempo atrás, tinha que pensar no que escrever, a IA ela te fornece de maneira muito rápida e inteligente, de fato, como você poderia escrever seu texto. Agora, com base nessa ideia central, você vai adaptar a sua realidade. A gente já viu aí muitos casos, né? Já rodou aí pela rede mundial de computadores, e hoje a gente também recebeu um WhatsApp aqui de um mercado da cidade onde tinha lá o chat GPT gerou o texto e daí vem o texto da postagem, acho que era isso que estava escrito lá, né, Gisele? Estava escrito então, assim, o chat GPT, aqui está a descrição melhorada do coisa conforme você pediu. E aí a descrição do anúncio do jornal. Então, assim, esses cuidados a gente tem que ter, né? E sempre lembrar que a inteligência artificial que gera textos ou gera imagens, principalmente textos, vamos colocar aqui nesse caso que a gente está trazendo, né? Ela tem que ser utilizada como uma ferramenta que vai facilitar e otimizar o teu tempo, mas não que o texto que ela está gerando para ti, ele seja um texto fidedigno. E eu vou te falar de experiência própria, né, Gisele? Porque quando lá em 2022 eu estava gravando um vídeo para o canal, no meu canal pessoal lá, e eu coloquei lá que eu queria entender 5 livros para escritores iniciantes. E eu utilizei a inteligência artificial para quê? Me dê a ideia de 5 livros que todo escritor iniciante deveria de ler. Aí, beleza, ela me trouxe lá 5 livros, trouxe o nome do livro, o release do livro, o autor, tudo certinho. Eu fiz a gravação do texto, né? Daí, naquela época, a gente está falando aqui, eu já estou falando de experiência própria, não fiz a revisão, não adaptei a minha realidade, simplesmente peguei o texto que a IA gerou e comecei a gravar o vídeo. Só que, quando eu fui publicar esse vídeo no meu canal do YouTube, o que aconteceu? Eu pensei, poxa vida, seria legal, já que eu estou falando desse texto, colocando na descrição, a descrição que a IA, do release que a IA gerou, colocar de repente um link para as livrarias aí, Amazon, a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, que tem esses livros para quê? Para que os meus seguidores, né, a minha audiência já clica aqui e vai, se interessou por aquele livro do que eu estou falando, já clicar e de repente adquirir. Lembrando que eu não estava ganhando nada com isso, só que aconteceu. Nesse momento, lá na metade de 2022, eu paguei a duras penas o quê? Perdi umas 3 horas de trabalho, porque daí quando eu comecei a colocar, pesquisando ali no Google, né, o livro XYZ do autor tal, cara, não trazia nada não trazia Lé com Cré. Né? Que trazia o nome do autor com livros totalmente diferentes, trazia o nome do livro com autores totalmente diferentes, daí eu olhei assim, caramba, eu aprendi a duras penas o quê? Que se você não pesquisar a fonte da referência, você pode estar sendo pego aí de surpresa e estar disseminando um conteúdo fake, que está muito evidente aí no dia a dia da mídia geral, né, Gisele?